Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a diversidade dos seres vivos, né? A gente falou na aula passada sobre as, as teorias da biogênese e da biogênese. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade. Nessa imagem a gente consegue observar que é uma variedade muito grande, né, de seres vivos. E vários estudiosos tentam explicar como foi que houve essa diversificação de seres vivos. Então, algumas hipóteses e teorias foram elaboradas ao longo dos anos para tentar explicar a origem e a diversidade dos seres vivos, né? Porém, atualmente, a mais aceita no meio científico é a teoria da evolução, onde os seres vivos eles evoluem a cada ano, digamos assim. Para que a gente consiga diferenciar hipótese de teoria, as hipóteses é uma posição inicial de explicação para um fato, ou seja, alguma coisa, uma suposição, algo que você acredita, mas você não tem provas. A teoria é um conhecimento sistemático, ou seja, ele é fundamentado em observações empíricas e postulados racionais. Então, você tem que provar aquilo que você está falando. Como a gente estava falando sobre o método científico, ele se baseia, né, em alguns parâmetros para que a gente consiga provar determinada teoria e ela seja aceita no meio científico. A hipótese do fixismo, né, até meados do século XIX, admitia-se que a grande diversidade de seres era fruto da criação especial, ou seja, todos os seres vivos tinham sido criados na sua forma atual por um criador, uma força superior, chamado de criacionismo, onde Deus criou todos os seres vivos e eles se mantêm, né, na forma atual. Uma ideia complementar a essa era de que as espécies não sofriam mudanças, ou seja, eram consideradas fixas. Essa hipótese, denominada fixismo, tinha a adesão de diversos estudiosos, entre eles o naturalista Linnaeus, criador do primeiro sistema de classificação biológica. Então, ele foi um cara que contribuiu muito, né, para a classificação e sistematização dos seres vivos, porém, ele tinha essa hipótese, né, de que as espécies elas eram fixas, elas não se modificavam. Então, a teoria da evolução, no início do século XIX, a ideia de que as espécies poderiam se transformar passou a ganhar muito espaço, né, e muitos cientistas começaram a questionar a imutabilidade delas. Ou seja, os seres vivos eles passaram a ser observados, né, de formas diferentes e através dessas observações conseguiu-se ver que ao longo do tempo eles sofriam mudanças. Então, diversos estudiosos da natureza, chamados de naturalistas, eles participaram efetivamente, né, na elucidação do processo evolutivo. Porém, os dois mais expressivos são Lamarck e Darwin, como a gente vai observar agora as teorias deles. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, né, ou o Cavaleiro de Lamarck, foi o primeiro naturalista a enfrentar o problema da evolução das espécies. Lamarck ele acreditava na abiogênese, né, como explicação para a origem da vida, onde ele dizia que fatores ambientais novos poderiam provocar o surgimento nos organismos vivos de modificações que aumentavam a capacidade de adaptação da espécie e esses poderiam ser transmitidos às gerações futuras. Então, o pensamento de Lamarck se resume em duas leis expostas aqui abaixo: a lei do uso e do desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e do desuso, ele dizia que quanto mais se usa determinada parte do corpo, mais ela se desenvolve. Em contrapartida, o que não está em uso tende a enfraquecer, a se desaparecendo. Ou seja, se eu utilizo muito, por exemplo, a gente vai para academia, vai malhar, né, os nossos músculos, vai criar, né, ganhar massa muscular. E o que acontece? Se eu utilizo muito os meus músculos, né, vou malhar braço, por exemplo. Então, quanto mais eu malhar meu braço, mais meu braço vai se desenvolver, segundo a teoria de Lamarck. Se eu não utilizo muito os meus braços, eles vão perder, vão enfraquecer e vão desaparecer. Essa era a ideia a teoria, né, de Lamarck. E além dos caracteres adquiridos, ele diz que as alterações provocadas de um órgão pelo seu uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então, por exemplo, se eu não utilizasse muito os meus braços, posteriormente a minha geração, meu filho, ele não nasceria com braços. Lamarck tentou justificar sua teoria por meio de observações de exemplos da natureza, né? Ele dizia que nessa imagem aqui do flamenco,
ele tinha pernas longas, à medida que ele teria que buscar o alimento em águas mais profundas, fazendo com que as pernas dele crescessem e isso fosse para as gerações futuras. Lamarck também tentou explicar o motivo das girafas apresentarem um pescoço tão alongado. Segundo o cientista, quanto mais eles esforçavam para pegar as folhagens, né, das árvores, mais o seu pescoço seria desenvolvendo, e aí, quando eles tivessem filhos, os seus descendentes teriam um pescoço longo. Essa era a teoria de Lamarck, se baseava nisso. Embora a sua ideia, né, fosse aparentemente lógica e de fácil compreensão, Lamarck ele cometeu um grave equívoco ao afirmar que as características adquiridas são hereditárias. Além disso, né, os órgãos não respondem à lei do uso e do desuso. Por exemplo, a acuidade visual não aumenta ou diminui com a utilização ou não da visão. Então, as ideias começaram a ser abordadas no final do século XVIII. E em virtude da realização de experimentos, como o do biólogo alemão August Reismann. Então, o que é que se referia ao experimento de Reismann? Esse experimento consistia em cortar o rabo de ratos e em seguida cruzá-los. Então, ele verificou que todos os descendentes ao longo de 20 anos nasciam com rabo, provando que a ausência do rabo não era transmitida pelas gerações. Atualmente, torna-se impossível aceitar a ideia da herança dos caracteres adquiridos por dois motivos. Primeiro, porque os indivíduos se reproduzem por meio de células sexuais, e nenhuma alteração em suas células somáticas, ou seja, as células que formam os tecidos do nosso corpo, provoca modificações na composição genética, né, dos gametas. E segundo, porque não é possível explicar, por exemplo, como o esforço físico dos flamencos poderia alterar exatamente a sequência das bases do DNA, que contém as informações de comprimento das patas, e de tal modo que essas características pudessem ser transmitidas aos descendentes. Então, a gente observa que, e também entende que Lamarck, na época, não tinha todos os estudos sobre genética que hoje a gente tem. Foi muito válida, né, essa teoria de Lamarck, porém ele precisava aprimorá-las. Charles Darwin, né, o pai da teoria da evolução. Darwin viajou por diversos continentes e, com base em suas observações da biodiversidade, né, da grande diversidade de seres vivos, ele elaborou a teoria da evolução, na qual hoje é amplamente aceita na comunidade científica até os dias atuais. Entre 1831 e 1836, Darwin, né, a bordo do navio, realizou um cruzeiro ao redor do mundo, e nesse cruzeiro ele conseguiu observar com riqueza de detalhes inúmeros aspectos da fauna e da flora, e também do clima e relevo das regiões por onde ele passou. Então, ao longo dessa viagem, Darwin ele percorreu toda a costa atlântica da América do Sul, atravessando, né, o Estreito de Magalhães, e colheu uma grande riqueza de materiais, né, que adquiriu inúmeras experiências. Ele também observou o arquipélago de Galápagos, que cada ilha possuía uma fauna característica, principalmente no que diz respeito aos pássaros, às tartarugas e os lagartos. Nas Ilhas Galápagos, né, por exemplo, os pássaros mostravam grandes semelhanças entre si, porém eles tinham diferenças na forma do bico devido à alimentação que eles tinham. Darwin observou 14 tipos diferentes de tentilhões na ilha de Galápagos e disse que a diferença desses tipos de tentilhões foram originadas por meio do processo de radiação adaptativa, onde os indivíduos de uma espécie, né, quando forem isolados em um local geograficamente diferente, poderiam acumular características diferentes e passar isso com o tempo para as outras gerações. Imaginando que a maior parte dos organismos produz muitos descendentes que morrem antes de atingir a maturidade, Darwin ponderou que os sobreviventes deveriam ser dotados de combinações de caracteres
Então, dessa maneira, somente os mais adaptados ao ambiente atingiriam a fase adulta para se reproduzir e transmitir os bons caracteres para as gerações seguintes. Então, só depois de muitas gerações e adaptações sucessivas é que surgiria uma nova espécie. Então, Darwin deu o nome de seleção natural a esse processo. Né? Para Darwin, todos os organismos têm potencialidade para se multiplicarem em progressão geométrica. Entretanto, em cada geração, o número de indivíduos de uma espécie permanece constante. Então, eles conseguem se multiplicar em grande quantidade, porém, os indivíduos permanecem constantes. Se em cada geração é produzido um número maior de descendentes em relação aos ascendentes, e o número de organismos permanece constante, deve-se concluir que há competição por alimento, por água, por luz, por temperatura e por outros fatores ambientais. Então, ocorre a grande produção de descendentes, porém, o número permanece o mesmo. Então, ele imaginou que deveria haver competição entre eles mesmos para que os mais adaptados sobrevivessem àquela realidade. A variação na população de todas as espécies, isto é, em uma mesma espécie, os indivíduos são diferentes entre si. E também ele observou que os organismos que apresentam variações favoráveis conseguem sobreviver e se reproduzir, deixando um número maior de descendentes, e grande parte dos organismos com variações desfavoráveis tendem a morrer mais cedo. Então, vem só fortalecer o que Darwin falava, né, da seleção natural, onde os mais adaptados e os mais fortes sobreviveriam a determinada coisa. A explicação do darwinismo para o pescoço das girafas. Enquanto que Lamarck explicava que as girafas teriam que usar mais o pescoço para atingir a copa das árvores e conseguir alimento, e isso seria transmitido para as próximas gerações, Darwin vem falar que existiam girafas de tamanhos de pescoços e patas diferenciados, variados, e ao longo do tempo houve competição por alimento, e os mais fortes, ou seja, os que tinham pescoço mais longo e patas dianteiras maiores, conseguiriam alimento, e aí os que não tinham essa característica iam morrendo, e esses que tinham essas variações favoráveis sobreviveriam até os dias atuais. O que faltou à teoria de Darwin para que fosse completa? Darwin, ele foi um cara que conseguiu várias evidências, né, que havia evolução, porém ele não conseguiu explicar a origem das variações existentes nas populações naturais, sobre as quais atua a seleção natural. Então, isso só foi explicado no século XX, quando vários estudiosos retomaram os trabalhos, né, de genética propostos pelo monge Gregor Mendel. Então, por isso que Darwin ele não conseguiu explicar tanta coisa a respeito da evolução dos seres vivos, porque ele não tinha um conhecimento específico sobre genética. Então, gente, vocês vão ficar com a atividade da página 273. Na nossa videoconferência a gente se encontra, tá bom? Beijos e até breve. Tchau, tchau.